E hoje nós estamos aqui nesta tarde com o professor Felipe Aquino. Ele é leigo, viúvo e exerce com excelência a missão dele neste mundo, muito dentro do tema deste programa, que são os leigos e a evangelização. Boa tarde, professor Felipe Aquino. Boa tarde, padre. Uma alegria poder mais uma vez estar participando desse programa, de tantos outros programas da Canção Nova. Isso, professor. Este programa nós iniciamos em agosto deste ano de 2025, provocados, por toda a motivação do mês vocacional. Então nós falamos a vocação sacerdotal, a vida religiosa, também vocação matrimonial, mas como vocação é um tema muito extensivo, graças a Deus este programa permanece na grade. E com alegria temos o senhor aqui presente conosco nesta tarde. E nós gostaríamos de pensar, senhor, e perguntar para o senhor, nessa trajetória de evangelização. Acho que nós podemos dizer que o senhor é o grande catequista do Brasil, tanta influência na catequese do Brasil. Como começou esse chamado na vida do senhor e em que momento o senhor percebeu que Deus o chamava para essa missão, professor? Bom, eu agradeço muito, padre. Eu nasci numa família católica, bastante católica, 9 irmãos. Meu pai e minha mãe eram de rezar o terço diário com a gente, E era 6 horas da tarde. O ponteiro do relógio está apontando para cima e o outro para baixo, pé no chão. Engraçado, ela exigia que fosse 6 horas da tarde. E então eu nasci católica, aprendendo a rezar o terço. Depois fui estudar, fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, fiquei lá até os 20 anos de idade, mas eu não quis continuar a carreira militar. No 3º ano da academia eu saí, faltava um ano só para eu completar, acabei saindo. E aí depois eu fui estudar fora, fui professor de engenharia durante muito tempo, 40 anos praticamente no ministério. Mas quando eu saí da academia com meus 20 anos, eu conheci o Padre Jonas. Sim. Eu fui fazer um encontro de jovens lá em Campo de Jordão, que ele fazia isso em 1970. E lá eu conheci o Padre Jonas, gostei demais do encontro, E aí o Padre Jonas veio para Lorena. Ele era de São Paulo, salesiano de São Paulo, mas veio transferido para Lorena. E aí eu tinha saído da academia, vim morar na casa dos meus pais, aqui também em Lorena, e aí comecei a trabalhar com o Padre Jonas no encontro de jovens, que ele fazia aqui no Colégio São Joaquim. Bom, não tinha Canção Nova, não tinha Renovação Carismática ainda, depois em 73 é que nós conhecemos a Renovação Carismática em Campinas, com o Padre Haroldo Ram, e aí o Padre Jonas começou um trabalho grande batizado no Espírito Santo, ele começou um trabalho grande de fazer o que chamava de experiências de oração. Era no final de semana. Sim. E aí tudo começou. E eu fiquei sempre aí acompanhando ele. Quando ele fundou a Canção Nova, aqui em Lorena mesmo, eu já era casado e já tinha 2 filhos. Aí eu não podia entrar para a comunidade, porque ele começou só com as pessoas solteiras. Mas eu continuei sempre com ele até a morte dele, nunca me afastei dele. Então, o começo da minha atividade assim de pregador foi com ele. Então está muito vinculado ao Padre Jonas. Muito. Então, até o início da catequese, assim, Muito, na TV, muito vinculado. na rádio. E que lembranças o senhor tem desse período, professor? Olha, tem lembranças maravilhosas. Primeiro, nos encontros de jovens que ele fazia, eu já pregava sobre namoro, sobre vários assuntos, E depois, com a Renovação Carismática Católica, andei com ele por esse Brasil afora, o Vale do Paraíba, aí, muitos encontros, muitos lugares, Até que começou a Canção Nova. Ali, primeiro ele conseguiu uma casa, a Casa de Areias, que era uma casa, dessas casarões de fazenda, Ali restauramos a casa, tal, e ali fazia os encontros de jovens, os maranatás de jovens, e também as experiências de oração de homens, de mulheres, era uma coisa maravilhosa. Até que começou em Queluz. Ele ganhou aquele terreno ali onde é a casa de Queluz, e aí fomos para a construção daquela casa, tal, e ali realmente, muitos e muitos finais de semana, eu estive ali participando com ele de vários tipos de encontros, experiências de oração, ele fazia catecumenatos, encontros de jovens, aprofundamentos, aí era quase que todo final de semana tinha encontros ali. Até que veio depois Cachoeira. Ele adquiriu a rádio. Em algum momento teve alguma atividade? Nós estamos na cidade de Lorena, que é aqui perto de Cachoeira Paulista. Aqui em Lorena,
teve alguma atividade assim? O Padre Jonas fez muitos encontros aqui em Lorena, né? Usando o próprio Colégio São Joaquim, houve vários encontros ali no auditório de finais de semana, com o público, teve muitos encontros. Mas aí ele passou a se dedicar ali mais em Cachoeira, por quê? Porque ele comprou a rádio de Cachoeira, que era uma rádiozinha quase que em extinção, comprou a chácara, né? E então aí ele teve que dedicar a vida dele praticamente ali, né? E o interessante de tudo isso, né, é que ele fazia tudo isso sem ter dinheiro. Mas ele sabia que Deus ia pagar e Deus sempre pagou. Né? Professor, muito obrigado por essa introdução, mas eu acho que depois nós devemos fazer um programa falando só do professor Felipe Aquino e do Padre Jonas na evangelização do Brasil. Mas falando de evangelização e catequese, a próxima pergunta aqui fala em relação a como se vê a evolução da catequese, né, do ensino no Brasil. Não só aquela catequese de paróquia ali para as crianças, mas um leigo que catequiza, um leigo que ensina. O que o senhor percebe que mudou, mas o que ainda precisa mudar de acordo com a ótica do senhor, o senhor vê por aí hoje com o advento das redes sociais também? Bom, a gente sabe, padre, que a catequese é uma das atividades mais importantes da igreja. Sim. Porque pega a criança, pega o jovem e já introduz, né, no cristianismo. Sim. E isso nós tivemos uma deficiência muito grande aqui no Brasil, né, especialmente aí eu penso a partir da década de 60, 70, eu senti que a catequese, ela ficou assim bastante prejudicada. Eu digo por quê? Porque eu tive uma catequese muito boa, sim, até meus 14 anos, que eu estudava no Colégio Salesiano de Lorena, mas depois eu percebi que os meus filhos, 5 filhos, já não tiveram a catequese que eu tive. Então eu percebi que, e eu acho que um pouco, sabe, padre, fruto da influência da teologia da libertação, sim, que esfriou muito a parte espiritual da igreja em detrimento da parte social. Graças a Deus, com o advento da renovação carismática católica, a partir da década de 70, 80, houve um vigor. E esse vigor eu percebo que hoje ele continua, ele está crescendo. E, inclusive por causa também da internet, que dá oportunidade de você fazer mais trabalho de catequese. Mas eu acho que ainda falta muito, sabe, padre? Ô professor, o senhor se considera um desbravador? Porque em falar assim de leigo evangelizando, falando da Bíblia, falando de catequese, do Evangelho, não era tão comum assim, né? Hoje a gente liga aqui o celular, tem um monte de gente falando, dando opiniões. Sim. O senhor se considera um desbravador da catequese no Brasil, não, nesse meio? Seria muita ousadia eu dizer isso. Ô padre, o que me fez fazer um pouco de trabalho de catequese é o seguinte: quando eu tinha 28 anos, eu fui fazer doutorado no ITA. Nessa época eu era professor da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, que é pertinho daqui, uma hora de viagem, quase todo final de semana eu estava aqui, com o Padre João, Canção Nova. Mas aí eu fui fazer o doutorado e ao mesmo tempo eu fazia à noite um curso de teologia. Aí que eu percebi, puxa vida, né? O povo não sabe nada disso aqui que eu estou aprendendo. História da igreja, mariologia, cristologia, pneumatologia, escatologia, tudo que o senhor sabe. E aí eu comecei a pensar o seguinte: poxa, precisa a gente baixar esse conteúdo, sim, riquíssimo que está no coração da igreja, para o povo. Da onde eu comecei, inclusive, a escrever. Certo. Né? Os livros, né? Então, e aí, o que me deu muita oportunidade de trabalhar foi o próprio Padre Jonas com a Rádio Canção Nova. Assim que o padre criou a rádio, 80 e pouco, ele já disse: olha, eu quero você aqui. Tanto assim que, quando o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo da Igreja Católica, em 1992, ele pediu, padre, que eu gravasse, que eu fizesse um programa todo dia na Rádio Canção Nova, depois do terço, em 1992. Sim. Eu falei: padre, mas eu não tenho condição de ir a Cachoeira todo dia, porque eu era diretor do campus aqui, que hoje é da USP. Sim, o senhor era o diretor. Eu disse: padre, eu não tenho 5 filhos, eu não tenho condição de ir todo dia a Cachoeira. Eu falei: não tem problema, eu vou colocar um gravador na sua casa. E aí eu gravava lá em casa. Tinha um cachorrinho que de vez em quando latia, o latido da cachorrinha saía no meio do catecismo. Ele disse: não tem problema. Padre, eu gravei 365 programas. Porque passava de domingo, não tinha, era direto.
de segunda a segunda. Quando acabou a gravação, ele mandou a rádio repetir. Repita, estava tudo gravado, aquelas fitinhas. Tudo certinho ali. Mas tinha pequenininho assim. Depois, aí veio a televisão. Agora você vai fazer isso na televisão. Aí fui eu para a televisão. Gravei 300, aí gravava naquelas fitas VHS grandonas, lembra? Né? Uhum. Bom, tudo bem, gente. Aí, um dia, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai dar isso aí lá em Queluz, os meus meninos e meninas. Lá, não chamava, acho que era pré-noviço que chamava. Na época era pré-noviciado. Pré-noviciado. Agora é pré-discipular. Aí fui eu, padre, até hoje eu faço isso. São 30 anos. Nossa, glória a Deus. Agora, só que agora tem em Lavrinhas e Queluz, né? Inclusive eu participei também de muitas formações com você. Aí eu dou lá a história da igreja, dos meninos, do cara. Então, quer dizer, quem me colocou aí nesse ambiente de evangelização foi o Padre Jonas, através da Rádio Canção Nova. Entende? Sim. E eu, graças a Deus, Deus me deu a graça de eu corresponder e respondendo, né? Sim. Porque o Padre Jonas, ele é assim, ele dava um serviço para a gente e deixava a gente em frente, ele confiava muito. O professor, e o senhor explica o conteúdo sempre de maneira muito clara, acessível, fiel à igreja também, né, à sã doutrina. Ali, essa pergunta aqui é em referente, assim, qual o segredo para transmitir o conteúdo assim de forma tão rica, acessível, especialmente para os jovens de hoje? Padre, eu acho que aí tem vários fatores, né? O primeiro fator é a graça de Deus, não tem dúvida. Sem mim nada podeis fazer, né? Eu nunca faço algum trabalho sem antes rezar. Aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Antes de falar de Deus, fale com Deus. Isso eu nunca me esqueci. Agora, a carreira de professor é que facilitou tudo isso. E eu acho que o mais importante que aconteceu comigo foi o seguinte: por que eu saí da Academia Militar de Agulhas Negras, que faltava um ano para sair oficial do Exército, receber a espada do Exército? Hoje eu recebi uma espada da igreja. Né? Daqui a pouco, professor, nós vamos falar desta espada. Mas você que está nos acompanhando, permaneça aí conosco. Já já nós voltamos com este bate-papo tão especial aqui com o professor Felipe Aquino. Até já! Estamos de volta nessa conversa tão agradável com o professor Felipe Aquino, que no bloco anterior falava de uma espada ali que ele recebeu, né? Ele mencionava do estudo civil, mas também no mundo canônico. Então, professor, o senhor recebeu em 2012, não é isso, o título de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno. Aqui, nós escrevemos aqui, né? Reconhece serviço notável prestado à Igreja e à defesa da fé. Isso é muito importante, isso anuncia a sã doutrina, a doutrina ali saudável, né? Poderia então nos contar um pouco o significado deste reconhecimento para o Senhor e como o Senhor recebeu essa honraria? Bem, eu recebi esse título, e que inclusive vem com a espada, né? Foi, na verdade, Dom Benedito Beni, nosso bispo emérito hoje aqui em Lorena, quando a Diocese de Lorena completou 75 anos, ele queria homenagear um leigo, né, da Diocese. Então, ele, por iniciativa dele, pediu ao Papa Bento XVI que me desse esse título. Né? É um título dado assim, alguém que presta algum serviço à igreja. Né? E, claro, receber uma homenagem da igreja é uma coisa muito importante. Né? Eu fiquei satisfeito porque receber da igreja um reconhecimento de um trabalho de evangelização é muito bom. Né? E um detalhe interessante, né? Como eu estava dizendo antes, eu saí da Academia Militar um ano antes de me formar, e se eu me formasse, eu ia receber uma espada de oficial do Exército. Não recebi a espada de oficial do Exército, mas recebi a espada de... Né? Olha isso, e a espada de verdade, né? Ela é a espada que os soldados realmente usavam para proteger o Papa na época. Você faz a cruz assim no peito dos fiéis. O Papa muitas vezes era atacado, né? E tem aqui todo o brasão de Gregório Magno. Então, é muito gratificante para a gente, né? Receber mais para mim, um reconhecimento do que aquilo que eu sempre fiz desde os meus 20 anos de idade até hoje, com 76. Está de acordo com a vontade da igreja. E Dom Beni foi dócil ao Espírito ali também, né, promovendo isso. E essas outras realidades aqui? Olha, esse caderno aqui, ele mostra exatamente o que significa esse título, né?
tem aqui, eu vou mostrar rapidamente aqui uma foto que mostra aqui uma roupa, né? Uma farda. Inclusive nós temos essa roupa. A farda que os soldados usavam, né? De São Gregório Magno. Né? Então, exatamente como está aqui na figura, é que eu recebi. Mostra aqui tem uma farda, vou mostrar aqui. Ó, né? Essa farda, muita gente já viu isso, porque no dia que eu recebi a espada teve uma missa, né? Lá na Canção Nova, e eu fui fardado para essa missa, né? Então, muita gente já viu. E aqui esse caderno explica exatamente quais são os direitos de quem tem esse título e coisas desse tipo, né? E tem explicações bem detalhadas, né? Certo, que legal. De tudo que significa isso. É um livro em italiano, né? Que veio mostrando. E tem também esse título, né? Que é escrito em latim, né? O nome assinado do Papa Bento. Pelo secretário de Estado, né? Do Papa Bento XVI, né? Que vem junto também, né? Eu nem sabia que meu nome em latim seria Philippus Rinaldum Queiroz de Aquino. Deixa eu devolver aqui Daí. essa bela roupa ali, professor, então, da nossa equipe. Ô professor, e como que o senhor equilibrou ao longo da vida, né, como leigo, pai de família também, com tantos filhos, ao longo da vida, a sua vocação, né, como professor, de certa forma, missionário também, pai de família. É possível unir tudo isso de uma forma harmoniosa? Como que... padre, e tudo é graça de Deus, né? Eu tenho como princípio o seguinte, Deus quando pede alguma coisa para a gente, Ele dá os meios, Ele dá a graça, Ele dá também o tempo, né? Então sempre na minha vida eu tive um lema, né? Nunca perder tempo, não correr, mas não perder tempo. Então nas minhas noites, né? Eu não trabalhava à noite, nas minhas noites eu usava para estudar, para escrever, para pregar em grupos de oração e etc. E finais de semana eu viajava. Graças a Deus, eu tive uma esposa que me ajudou muito. Ela já faleceu, aliás, a última festa que ela participou foi quando eu recebi a espada, em 2012. Foi em julho e ela morreu em setembro de 2002. Mas ela me ajudou muito. Eu saía para pregar e ela ficava com as crianças. Quantos filhos, professor? 5 filhos. 5 filhos, né? Também. Hoje são 12 netos. E sempre ficava, nunca me impediu de eu sair. Pelo contrário, ela, não, você vai, você tem uma missão a cumprir, vai. É o que eu digo, Deus, Ele providencia o que a gente precisa. Então, dê conta, né? E aproveitando bem o tempo, né? Meus viajantes de avião, às vezes estava escrevendo, estava lendo. Né? Nossa, isso é um ensinamento para nós, né? Aproveitar o tempo. Porque hoje, na importante. Verdade, nós estamos aqui com a telinha do celular. Quantas vezes nós perdemos tempo, né? E o professor aproveitava ali das noites, às vezes sentou um pouquinho no avião para produzir conteúdo, depois cuidar da família, dos filhos e graças a Deus está aqui. Ô professor, e na opinião do senhor, os maiores desafios da evangelização hoje, né? Como nós podemos agir com sabedoria diante desses desafios? Olha, eu acho que a primeira coisa eu percebo que o nosso povo é muito carente da doutrina, padre. Eu faço 3 vezes por semana um programa aqui pela internet, minhas redes sociais, que eu chamo de Pergunte e Responderemos. Padre, é um programa de 1 hora, em que eu não consigo responder 1/3 das perguntas que chegam. E respondo rápido, para o senhor ter ideia, numa hora eu respondo cerca de 40, 50 perguntas, porque eu respondo rápido. Mas então a gente vê a carência do nosso povo. Então o que nós hoje mais precisamos é de gente bem informada e gente disposta a atender o povo. Disposto. Porque nós temos pouquíssimos sacerdotes no Brasil. São o quê? 14, 15, 16 mil sacerdotes para 220 milhões de habitantes. Enquanto que na Polônia tem um padre para cada 1.000 pessoas, no Brasil tem um padre para cada 10 mil. Então, o leigo tem que entrar realmente na evangelização, apoiando o trabalho. Porque o padre hoje, ele tem padre que celebra 3, 4 missas no domingo. 5, Quer dizer, então o padre ele não tem tempo de ir nas casas. Então o leigo hoje tem que ajudar a suprir essa necessidade. E sabe, aí eu deixo aqui um recado, padre, para tanta gente boa, aposentados, professores, tem que se engajar
no trabalho de catequese da igreja, nas pastorais de família, de criança, de jovens, de adultos, né? Mas eu sinto que, graças a Deus, hoje está havendo um alento, sabe, de evangelização. E eu tenho que reconhecer, sabe, principalmente, Padre, por causa da renovação carismática católica, sem desprezar os outros movimentos que também fazem. Mas eu vejo, por exemplo, só o que as comunidades hoje de vida, de aliança, que nasceram do bojo da renovação carismática, Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, Pantocrato, meu Deus, esse povo evangeliza maravilhosamente. Então hoje eu sinto, graças a Deus, né? E aí, quando é um trabalho que eu procuro fazer também para apoiar isso, livros. Colocar livro na mão do pessoal. Por quê? Porque essa riqueza que está no coração da igreja tem que ser baixado para o povo, entende? Em forma de literatura, como a Canção Nova faz também com a editora Canção Nova, né? Antes do programa, estávamos aqui na biblioteca do professor, então vimos que o professor lê bastante, então tem muitos livros aqui na biblioteca dele. E tem algum livro de santo, algum documento da igreja que marcou profundamente a história do Senhor, a vida, e que o Senhor indica para aqueles que estão nos acompanhando? Olha, Padre, se eu fosse indicar, eu ia colocar uma quantidade aqui. Eu gosto muito, por exemplo, da patrística, né? Os santos padres da igreja. Você viu aquela coleção verde que a Paulo está publicando, né? Quer dizer, eu sou um devotíssimo de um Santo Agostinho, de um São Tomás de Aquino. Agora, se eu fosse escolher hoje uma obra que eu diria que seria a primordial, é o Catecismo da Igreja Católica. Catecismo, amarelinho. Por quê? Ali, né? Porque o catecismo, ele abrange toda a doutrina católica, de maneira assim, sintética, porque o catecismo é que nem um comprimido, né? Ele é comprimido. Quando cai no organismo, abre, né? Então o catecismo ele tem que ser desdobrado. Por isso que eu dou cursos de catecismo, né? Com 40 horas. Mas ali é importante porque, primeiro porque é a palavra oficial da igreja. Aquilo que o Papa João Paulo II diz, quem quiser saber o que a igreja acredita, é isso aqui. Né? Então, ele diz, é um texto de referência da fé católica, né? Seguro, autêntico, sem erro. Esse é o primeiro ponto muito importante. Segundo, que ali ele tem toda a doutrina, aquelas 4 partes do catecismo, o credo, os sacramentos, a moral católica, os mandamentos e a espiritualidade, pronto. Então a pessoa tem uma visão, pelo menos assim, integral da doutrina católica, que depois pode ir aprofundando com livros específicos de cada Ô, professor, e olha, o senhor disse uma palavra que é chave, então tem uma visão integral, num tempo de pessoas com visão tão fragmentada o tempo todo, então nós temos ali o conteúdo todo condensado ali e depois vai abrindo várias vertentes. E hoje, Padre, tem um aspecto importante que é o seguinte, hoje com o advento da internet, que se coloca de tudo na internet, coisas boas e coisas ruins, heresias inclusive. Então, se a pessoa não tiver uma formação integral, ela não tem discernimento do bem e do mal. Aquilo que fala a carta aos Romanos, capítulo 10. Se a pessoa não tem um aprofundamento na doutrina, ele não sabe discernir o que está certo e o que está errado. E aí é um perigo a pessoa seguir uma coisa errada achando que está certo. Por isso que tem que ter uma visão integral, global, inteira. E agora, uma direção, um conselho do professor Felipe Aquino para você que está começando a missão catequética agora ou a missão de evangelização, né? Talvez você seja um evangelizador das redes sociais também. O conselho aqui para finalizarmos essa nossa conversa com o professor Felipe Aquino. Olha, o conselho que eu dou para quem quer evangelizar, os leigos, estudar o catecismo da Igreja Católica. É a chave. Eu até escrevi um folhetinho assim, como usar o catecismo da Igreja Católica. Eu acho que, sabe, Padre, uma coisa que sempre me pesou muito é o seguinte, eu sou do tempo de antes do Concílio Vaticano II. Eu fui coroinha... Inclusive a catequese eu acho que deve ter sido essa, né? Eu fui coroinha de ajudar a missa em latim, rezava o Pai Nosso em latim sem saber direito o que eu estava rezando. Porque 8, 9 anos rezava, né? Pater Noster, que és in cielo, santificado teu nome em tu. Bom, mas o que o Concílio Vaticano II fez, Padre? Ele abriu a porta da igreja para nós leigos. Então o Concílio colocou dos nossos ombros uma responsabilidade muito grande. É como se Jesus está dizendo, nós confiamos em vocês. Então a gente tem que estar preparado para essa missão. Isso é muito importante. Né? Então é por isso que eu digo, a gente tem que estudar, né? Tem que entender mesmo o que a igreja ensina. Eu costumo dizer para
os alunos lá na Canção Nova, né, lá nos pré-noviços. Olha, 4 coisas. Primeiro, não aprove o que a igreja não aprova. Mas também não condene o que a igreja não condena. Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. E quarto, não queira saber o que a igreja não sabe. Fechou, acho que Porque completo. tem gente que quer saber o que a igreja não sabe, né? Aí não dá, né, gente? Aí é falta de... Então, tem que ter humildade, tem que ter estudo e tem que ter trabalho. Humildade, estudo e trabalho. Porque uma coisa perigosa também para quem começa a pregar, padre, o senhor sabe disso. Começa a receber muito elogio. Professor, assina esse livro aqui para mim. Aí você começa a achar que você é o bom. E não é nada. Como diz Santa Catarina de Sena, não seja um ladrão da glória de Deus. A glória de Deus. Você é apenas um servo inútil. Amém. Somos Se servos. não tiver a graça de Deus. Então, é um perigo também, para pregadores, pra achar que, opa, eu estou ficando bonito. Eu estou virando cara. Né? Não, isso é muito... Humildade acima de tudo. Amém. Professor, muito obrigado por essa partilha conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou, se enriqueceu, né? Esta conversa também depois será postada pelo YouTube, você pode acompanhar e enviar também para os seus amigos, porque olha, aqui é sabedoria condensada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo sábado. Deus abençoe.